Olá, seja muito bem-vindo à TV Unifra. A partir de agora você acompanha o programa Central do Esporte aqui pelo canal 15 da NET e vamos já para a escalação da nossa equipe, que hoje está mais uma vez completa. Tem gente campeã aqui no estúdio, você vai ver em seguidinho. José Quintana Júnior, como é que tá o senhor? Tudo certo? Tudo tranquilo, deixar bem claro para os nossos telespectadores que aqui a gente não faz rodízio, né? Boa. Mesmo os dois bem gripados, a gente tá aqui firme A gente e está forte, aqui firme né? e forte, né? Não teria ser Liberados poupar pelo o apresentador, departamento né? médico, né? É isso aí. Tá certo. Professor Gilson Pibra, como é que tá o Como senhor? é que tá, Rogério? Tudo Tudo certo? bem? Vamos que vamos. Vamos apresentar já os nossos convidados de hoje, Por Quintana. favor, Gerê, porque hoje a gente tem líder Feliciano e campeão, Correia, né? técnico líder do Grupo C da Copa FGF Sub-19 com o Rio Grandense, é isso, né? É, Liderando. eliminou Santo Ângelo, São Luís, está liderando o grupo com o Panambi, Atlântico de Erechim e mais o Internacional de Santa Maria. Agora eu vou cumprimentar uma pessoa, mas vou cumprimentar chamando ele de professor e de técnico, porque se eu falar que ele é campeão disso ou daquilo, nós vamos até o final do primeiro bloco só falando todos os títulos que ele tem, e ele sabe que é verdade, não é média que a gente está fazendo com ele aqui. Professor e treinador Jorge Fernandes, tudo bom, professor? Tudo bem, tudo certo? Um prazer. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de vocês aqui no programa Central do Esporte. E vou falar o nome artístico dele, o nome artístico é Capi. Pois eu, Se falar Jorge Fernandes, talvez algumas na pessoas na rua sequência, não quando sabem. a gente conversar com ele, eu vou querer saber de onde surgiu esse apelido. Agora, antes de mais nada, para você que está em casa, até para entender, né, as brincadeiras muitas vezes que vão surgir no Central do Esporte de hoje, o José Quintana Júnior foi aluno do professor Jorge Fernandes. E aí não deu certo no handebol, tá aqui apresentando o programa comigo. A malha é isso, tem né? para bem. É por aí, né? É isso aí. Tá certo. Eu posso dizer o ano? Vamos lá, por favor. Em 1995. Olha aí, que legal. Sorte do handebol e do jornalismo. Boa, né? Boa, professor. Boa, boa. Bem lembrado. A gente começa falando Posso ir então... embora? Não, por favor, permaneça aqui. Bom para o handebol e bom para o jornalismo. Permaneça sentado aqui. Mas é deixar bem claro que a culpa, de forma alguma, é do professor, viu? A culpa foi totalmente minha. A culpa foi do José Quintana Júnior. Nada é coisas são específicas, existe sempre os 50%. Eu acho que a gente tem que construir dessa forma. Talvez o professor não tenha tido a capacidade e a competência de desenvolver o talento do rapaz. Então eu vou explicar rapidinho essa história só pra gente não retomar. O meu irmão mais velho deu certo com o professor, ele era goleiro e treinava. E meu irmão mais velho botou uma pilha em mim para jogar handebol. Só que o problema é que o treino de handebol era numa quadra em frente à escola que eu estudava e do lado tinha um jogo de futebol. Então, durante o treino do handebol, eu ficava assistindo futebol, louco pra estar lá, né? E aí o Capi insistiu lá pensando, disse, tchê, vai ser feliz. Vai fazer jornalismo. Troca de quadra. Vai fazer troca jornalismo. de quadra e vai fazer O jornalismo, sucesso né, está professor? garantido, com foi por certeza. aí. Tá certo. Olha só o Central do Esporte, então, depois dessa história legal contada pelo José Quintana Júnior, abre falando de Copa FGF Sub-19, onde o Rio Grandense, surpreendentemente ou não, isso a gente vai conversar agora, lidera, Quintana e professor Gilson Pibra, o Grupo C, com 20 pontos, tem aí uma das 3 melhores campanhas dessa primeira fase. Eu já aproveito mostrando os próximos jogos da dupla regional na Copa FGF Sub-19, lembrando que a Federação Gaúcha de Futebol ainda não definiu se eles serão no dia 19 ou 20 de setembro, e o Rio Grandense, Quintana, joga com quem? O São Luís de Juí, né, que já está eliminado. E o Internacional já pega uma pedreira, mas o Internacional também está classificado. Aliás, esse jogo é interessante porque o Rio Grandense precisa de um empate para garantir o primeiro lugar no grupo. E o Panambi, que pode alcançar o Rio Grandense, enfrenta o Internacional em Panambi. Perfeito, olha aí, o Rio Grandense jogando em casa, o Inter de Santa Maria jogando fora de casa. E aí, professor, dá para arriscar um placar para esses jogos dentro da lógica daquilo que o Rio Grandense vem apresentando? E qualquer coisa, o Feliciano está do lado dele para cutucar ele ali, hein? Não, O Rio Grandense passa. é franco favorito É e franco. vence esse jogo ou é aquele jogo que tem tudo para acontecer o crime? Passa hein? pelo São Luís ali. Vamos perguntar pra ele É que- uma equipe que está em ascensão, uma equipe que vem muito bem, olha, deixando os problemas extra-campo fora, literalmente, né, das 4 linhas. E o Inter SM também já está classificado junto com o Panambi. Claro que busca um melhor resultado para subir na tabela, né? E o Panambi seca o Rio Grandense e busca uma vitória aí para terminar em primeiro. Mas eu acho que esse primeiro lugar aí ninguém tira do time do meu amigo Feliciano. Vou perguntar pro Feliciano. É por aí, Vinícius? Não, vou perguntar para ele o seguinte, esse jogo especificamente, tu vai preservar alguns jogadores ou vai testar daqui a pouco algum jogador que não teve oportunidade ainda na competição, ou é jogo para garantir o primeiro lugar e não tem muitos experimentos? Como todos vocês sabem, né, nossa chave não tem nenhum jogo fácil, todos os adversários aí foram dificílimos, nós vemos numa crescente, evoluímos bem durante a sequência de jogos. O São Luís é uma forte equipe, infelizmente não teve um aproveitamento necessário, não conseguiu se classificar, mas é um grande time. A gente fez uma avaliação de todos os cartões, problemas, para nós começar a próxima fase com 100% dos atletas à disposição. Então a gente está, o departamento médico aí trabalhando forte
e nós estamos avaliando os atletas que estão pendurados com o segundo cartão amarelo. O Edipo já tomou o cartão lá no jogo contra o Atlântico, então já está fora desse jogo, mas está pronto para jogar no próximo confronto do quadrangular, né? Que é exatamente isso. Ou seja, não vai jogar contra o São Luís, mas já fica apto para o primeiro jogo da segunda fase, é isso? Isso, a gente tem que preservar alguns atletas, até o Júnior a gente está estudando o caso, né, que está com o segundo cartão amarelo também, mas a ideia é ir o mais forte possível para enfrentar o São Luís aí e garantir a primeira vaga, que nos dá um certo conforto na próxima fase, né? Sim. Enfrenta equipes com menor índice técnico. Sim, Feliciano, não é segredo para ninguém, o Rio Grandense ele vive, ou dá para se dizer até viveu nos últimos dias, principalmente nas últimas 2, talvez 3 semanas, perdão, uma situação assim até conturbada nos bastidores, né? Troca de presidente, saída, quem fica, quem sai, quem concorda com a atual gestão, quem não concorda, o que se fazer e tudo mais. Como é que você lidou com essa situação, tendo que comandar uma equipe sub-19, uma equipe de garotos, né? Muitos ainda, digamos assim, com a personalidade em formação, e aí não só comandá-los, mas conseguir levá-los a essa primeira posição, mostrar a importância do quanto é fundamental o Rio Grandense passar para a segunda fase. Como é que foi o teu trabalho lá psicologicamente, até fisicamente, para separar o que era a parte política no clube e aquilo que era a parte esportiva, o futebol? Olha, primeiramente a gente procurou blindar os atletas, né? Eu sempre procurei explicar para eles que nós somos contratados e somos funcionários do clube única e exclusivamente para resolver problemas, né? Cada jogo, cada treino, eu estou ali para resolver problemas diariamente. A direção também, nós estamos construindo um trabalho voltado para resolver problemas. E nós temos um problema grandioso fora do vestiário para fora, que é a parte administrativa do clube. E eu frisei para eles a importância de nós não criar outro problema dentro do campo. Que nós se fechasse, que nós se blindasse dos problemas do vestiário para dentro do campo, os problemas seriam resolvidos de forma interna, eu com eles e eles comigo. E fora do campo, nós não tínhamos que se envolver em nenhum momento com a parte administrativa do clube, com a direção, quem vai assumir de presidente, quem não vai. Isso aí é outro problema. Então, felizmente, nós conseguimos assimilar bem essa parte, os atletas entenderam a nossa filosofia de trabalho, vem fazendo um trabalho muito interessante nessa parte aí, tendo uma evolução, tanto na parte física, parte técnica, parte tática. Isso é importantíssimo para que a gente tenha somado todos esses pontos durante a competição. Professor, trazendo o professor Jorge Fernandes para essa discussão, né, que a gente está começando o programa falando de futebol, a questão de motivação dos jogadores. Vocês trabalham com uma realidade muito parecida, que é a questão, às vezes, da falta do apoio, a falta do incentivo financeiro, e além de tudo isso tem que manter o grupo motivado, né? Porque os resultados, está aí o resultado, né, da questão de manter o grupo motivado. Como é que é lidar com a garotada em relação a essa disciplina de manter o foco, de manter a concentração no treinamento, que a gente sabe que tem que ter a questão de repetição, tem que ter a questão da disciplina tática, física. Como é que funciona esse trabalho com os jovens? Nós temos uma diferença, né, que é estabelecida culturalmente na nossa modalidade, mas o futebol também, eu creio que seja a mesma função. O que nos move é o prazer. A garotada está lá porque ama fazer o que faz. E no futebol a relação é a mesma, eles amam fazer o que fazem, por isso que a coisa funciona. Se tu consegues, na minha relação com a minha modalidade, a gente consegue coesão de grupo, união de grupo, através dessas ações, dessa conversa de que, qual o objetivo? As coisas se estabelecem e se resolvem dentro das 4 linhas. É ali que as coisas se resolvem em termos de rendimento, em termos de aproveitamento, enfim. Aquilo nos dá respaldo para que nós possamos buscar situações em que melhore a nossa estrutura. Eu acho interessante que o professor coloca na questão de separar o grupo dessa questão administrativa. Cada um, né, cada macaco no seu galho resolvendo os seus problemas, e com certeza o clube tem competência, as pessoas que estão lá gerenciando, para resolver os problemas que são extra-campo, e o grupo dentro do campo tem que trabalhar. E com a gurizada fica mais fácil, porque como eles estão ainda em formação, como o colega colocou, eles aspiram outras coisas, eles aspiram um futuro melhor, então o que eles têm que produzir? Se eles não produzir aqui, eles não vão ter visibilidade. É a mesma coisa com relação conosco. Se a gente quiser continuar
trazendo caneco, a gente tem que render, a gente tem que se motivar, a gente tem que trabalhar dentro dentro daquilo que que temos possibilidade de fazer, porque tem coisas que fogem ao nosso alcance e não tem como tu lidar com essas situações. Então, se tu perde o foco, então bem com o professor, eu acho que ele acertado, por isso está aí o rendimento da equipe, focar, blindar os atletas e trabalhar especificamente naquilo que eles têm que produzir, porque aí mostra para lá, gente, vamos se mexer porque a gurizada está dando resultado. Nós ainda não temos uma estrutura que gostaríamos de ter em relação ao futebol, porque somos mundos à parte, mas vamos buscar isso gradativamente. Mas também temos hoje já bastante apoio, então a gente vai gradativamente buscando. Através do trabalho, de resultado e competência, tu começa a mostrar que vale a pena investir, tem que ter um investimento. Então a gente trabalha com essa relação. O prazer pela função é que move o sujeito, Quintana. Eu não vejo de outra forma. Pode ser que existem outros processos, enfim, outros construtos psicológicos que a gente trabalha e leva junto, mas, fundamentalmente, se o sujeito não está motivado intrinsecamente, ele lá dentro, as ações externas, a motivação extrínseca, claro que ela é fundamental, ajuda no processo. Agora, quem aperta o botãozinho lá dentro são eles que apertam o botãozinho. A motivação interna é ela que comanda o espetáculo. Então, se não tiver isso, fica extremamente difícil. Diante da campanha, Feliciano, né, a competição rumando para o final da primeira fase, Rio Grandense classificado, ao que tudo indica, deve confirmar o primeiro lugar. O que tu projetas, né, para a segunda fase, levando em conta que é uma outra competição, né? Começa uma nova etapa, 6 jogos. O que dá para tirar ainda desse grupo para a segunda fase, onde você vai enfrentar, né, adversários diferentes? Olha, a gente tem trabalhado bastante, né? Essa evolução que eu sempre cito, ela é importante. Eu acho que nós não podemos parar com essa evolução. Eu sempre cito para eles que o bom não chega a lugar nenhum, né, professor? Somente o competitivo é que chega nas fases finais. Eu sempre digo para ele que eu procuro passar para eles que a equipe que mais faz gol não é a equipe que chega na final, mas sim a que menos leva. A equipe que é comprometida, que é focada. Então a gente procura sempre melhorar os aspectos táticos, técnicos, coletivos. Eu acho que os atletas estão, hoje, talvez se encontram num rendimento entre 70% e 75%. Eu acredito que nós viemos trabalhando para chegar na fase final, na última fase, que a gente gostaria de chegar em torno de 90%, 95%, até 100%. Então nós temos muito que evoluir, lapidar mais essa parte agora nesse quadrangular, tentar classificar entre os 2 melhores, ou o terceiro melhor colocado que classifica também, e seguir nessa sequência. Nós temos que dar essa continuidade aí, temos muito que evoluir, principalmente na primeira e segunda bola, na compactação. Eu sempre cito para eles que as nossas vitórias, eu nunca friso o resultado, mas sim a forma que a equipe joga. E a nossa equipe vem evoluindo muito na parte coletiva. Eu sempre digo, quando o coletivo se destaca, se desenvolve bem de uma forma progressiva, todos os jogadores individualmente se destacam. Um vai fazer o gol, o outro vai ser o melhor em campo, mas se a parte coletiva funcionar bem, como vem funcionando e vem evoluindo muito, os resultados com certeza serão positivos. Vamos pedir para o Robson Brilhante, o pessoal de casa que estranhou que o Rogério Gereto sumiu aqui do nosso estúdio. O Gereto teve uma crisezinha de tosse aqui, como a gente falou nesse programa, os dois, tanto o Rogério quanto eu, estamos um pouco gripados, e o Gereto teve um pouquinho de tosse e acabou saindo aqui do estúdio. De seguidinha ele está de volta, o pessoal não se assustar, que apareceu o assento, a cadeira, ou a poltrona do Gereto vazia. Mas vou pedir para o Robson lá de cima rodar a tabela de classificação, a pontuação, para a gente mostrar ao pessoal de casa o que significa essa campanha do Rio Grandense. Rio Grandense lidera o grupo C da Copa Sub-19 com 20 pontos, 3 a mais que o Panambi, que é o segundo lugar, ou seja, apenas o Panambi pode alcançar o Rio Grandense ainda nessa primeira fase. Rio Grandense que joga, como a gente já mostrou, a última partida em casa contra o Lanterna São Luís. O Internacional garantiu a classificação no fim de semana com 11 pontos, ao empatar com o Santo Ângelo, impossibilitando que o time alcançasse o Internacional na última rodada. Ainda tem o Atlântico de Erechim que confirmou a classificação. Em cima dessa pontuação, no começo da competição da Copa Sub-19, tu e o professor o Lucas Fossati falavam da força do Panambi. Algum adversário te surpreendeu nessa primeira rodada? O São Luís e o Santo Ângelo são 2 marcas expressivas para o futebol profissional. A gente não acompanhava a questão das categorias de base. Algum adversário surpreendeu pela qualidade técnica
E o Rio Grandense, no caso, surpreendeu apenas quem ouve esse discurso manso do Feliciano, dizendo, não, a gente vai ver o que dá para fazer. A gente sabe que o Feliciano já tinha alguns jogadores que ele vinha trabalhando desde a divisão de acesso e está confirmando essa classificação. Alguma coisa surpreendeu nessa primeira fase? Olha, as equipes têm uma qualidade muito grande. Eu cito que o São Luís e o Santo Ângelo estão fora, não pela qualidade das suas equipes, talvez pelos resultados adversos que não encaixaram, alguns jogos que não tiveram a felicidade de vencer. Esse jogo que a gente venceu o Santo Ângelo fora de casa talvez foi o jogo determinante para que o Santo Ângelo não evoluísse na tabela. Mas eu acho que o Panambi, eu sempre cito que o Panambi é uma das equipes mais competitivas da nossa chave. Nós enfrentamos eles lá, enfrentamos eles em casa também. É um jogo muito difícil, é uma equipe que compacta muito forte, tem uma transição defensiva muito boa, a transição ofensiva excelente. É uma equipe que tem um ataque muito forte. Talvez o ponto fraco deles seja um pouco a defesa, mas eles conseguem mudar o jogo, eles têm 5, 6 atacantes, então o Lúcio consegue mudar o jogo no intervalo, no segundo tempo, dá mais velocidade. Então ele tem várias formas de jogar, com atacante de referência ou com extremos pelo lado, um atacante de velocidade, então ele consegue fazer muito bem essa parte. Talvez o ponto que não tenha muitas opções seja na defesa, mas o Panambi talvez é a equipe a ser batida aí pelas demais equipes. Eu acho que vai ser muito difícil ver o Panambi fora das fases finais, aí pela competitividade que tem a equipe do Panambi e pela sequência de trabalhos. Vem há 2, 3 anos com a equipe montada, com atletas que estavam no profissional esse ano que desceram. Então essa continuidade do Panambi, assim como a nossa, faz a diferença na sequência dos jogos. Eu vejo o professor Jorge Fernandes balançar a cabeça em relação à continuidade dos trabalhos, professor. A gente sabe que a literatura nos reporta que para te montar um grupo, tu leva mais ou menos em torno de 4 anos para te montar uma equipe. E o conjunto, essa continuidade, ela é fundamental para que haja uma evolução como grupo. E uma das coisas que eu torço assim e fico na expectativa é que o Rio Grandense consiga manter esse grupo, porque esse grupo vai dar a resposta lá na frente, com absoluta certeza. Né? Pelo professor falou que já 3 anos juntos, né? Pelo que falou mais ou menos, 3 anos juntos. Isso aí é fundamental. Agora, vai também despertar o interesse de outros clubes, porque com certeza tem atletas, né, que vão buscar outros lugares, enfim. Aí que entra a estrutura. É uma relação direta conosco, a gente produz o atleta, nós somos formadores de atleta, nós temos as bases constituídas até chegar no adulto. O que nós temos os problemas, às vezes, que no adulto, que nós não temos a estrutura para continuar evoluindo. O suporte para continuar evoluindo. E aí a gente corre o risco, nessa transição, pelo potencial dos alunos, tem alguns nossos que já foram participar de acampamentos nacionais, de receberem convites com, às vezes, pequenas estruturas que dão hospedagem, alimentação e R$200 para os moleques por mês, mais escola, os moleques vão embora. Isso é uma realidade. É o assédio. É o assédio. A gente não foge disso. Então, acho que o grande desafio do Rio Grandense, na minha opinião, é conseguir estrutura para segurar essa garotada aí. Porque isso, com certeza, vai respingar no adulto. Não tenho dúvida. Esse é o maior desafio, né? Esse suporte, como o professor falou, de manter, dar essa sequência de trabalho. Eu acho que o trabalho, para ter sucesso, ele, no mínimo, precisa de uma continuidade, né, professor? Eu sempre cito o Brasil de Pelotas, que é uma referência e está para subir para a Série B. Então, a gente não tem como trabalhar de outra forma, fazer um trabalho de 3, 4 meses e liberar todo mundo, não vai ter retorno nenhum, né? Então, o trabalho tem que ser contínuo. A gente pretende botar 10 a 15 atletas no profissional e dar sequência no trabalho para o Rio Grandense ser uma referência de formador de atletas. Que maravilha. De volta ao nosso De volta. apresentador, Nossa, tá Rogério. tentando me derrubar e eu tô aqui lutando. Ó. Você de casa não tá vendo, mas eu tô escondendo um copinho d'água aqui. Ó. Quando o Gerê tá sumido do estúdio, o pessoal já sabe Já o sabe motivo, que é tosse, né? Não tem jeito. Pois então, Quintana, eu gostaria de saber do Feliciano também. Feliciano, e se pintar um clássico regional na próxima fase? Embora pelos prognósticos aí se mostre um pouquinho difícil. O Rio Grandense vai surgir como favorito, uma vez que venceu o último clássico e também foi muito bem no estádio Presidente Vargas? Ou é uma outra fase, o que passou, passou e fica tudo... Não. A partir daquele momento é tudo novidade? É uma outra fase. O que eu cito assim, que a gente tem que continuar a evolução, né? Cada jogo é uma história. Eu acho que a gente não pode nunca
entrar numa zona de conforto, né, professor? O senhor sabe bem. O Inter de Santa Maria tem uma equipe qualificadíssima, tem um ótimo treinador que é o Paulo Henrique, tem uma direção competente também. Então a gente nunca pode achar que está nada a ganho, a gente tem que estar sempre se cobrando, senão a gente não consegue. A gente inclusive até tem imagens desse regional em que o Rio Grandense venceu por 2-0, né? Isso. 2-0. E pode continuar o raciocínio, por favor, Feliciano. Você dizer que a equipe do Inter SM tem o Paulo Henrique, que é um bom treinador, né? Esse trabalho, esse gol do Júnior, a gente faz um trabalho de aperfeiçoamento, de finalização com o Thiago Duarte, que é um especialista nessa função. Se tu voltar a jogada ali no gol na arrancada com a bola do nosso volante Jean, essa aí, ó, a gente trabalha para o atleta levar a bola em cima da marcação para depois dar o passe. Nunca dá o passe antes de chegar à marcação. E isso faz toda a diferença na jogada. Então, sempre com o atleta, nós trabalhamos com encaixe de marcação. Quando o atleta, se voltar ali, o Gia pegou a bola, ele leva a bola até chegar à marcação para dar o passe em melhores condições para o nosso atacante, que é o Júnior, fazer a jogada com no mínimo 1 contra 1, né, professor? É interessante isso, né? Porque Isso é um isso trabalho em todas É as assim no handebol também, modalidades. professor? Sim, isso é um princípio de ataque. Ele está falando de um dos princípios do ataque. Perfeito. Isso funciona para todos os esportes. E isso é um trabalho que vem sendo executado por toda a comissão técnica, com o Jardel, que é um perfeito profissional, um atleta, um profissional de muito futuro. O Thiago Duarte, que é um atleta que está se especializando, está se formando. Então, a gente vem fazendo esse trabalho só de finalização, que a finalização não exige força, ela exige que tu tenha uma forma de ludibriar o Qualidade. para fica mais fácil de finalização. Eu digo sempre para o Júnior, que é um menino que está em formação, que ele não precisa força, ele precisa do jeito, ele precisa olhar para um canto, definir a jogada. E pelo jeito que ele pegou na os bola, dois gols tá que ouvindo, nós fizemos, esse é um trabalho que a gente trabalhou a semana inteira só para tirar do goleiro. Então a gente faz um trabalho tático e depois fica ali, tempo, repetindo, frisando para o atleta assimilar e ter esse entendimento. Por que mais do Feliciano Corrêa, Gereta? Mas olha, a gente até conversava, né, sobre isso em outra oportunidade. Eu achei muito legal essa imagem, Feliciano, que você vai lá, você agrupa, né, a gurizada, ó, e agradece a torcida pelo resultado, pela presença, enfim, tudo mais. Isso mostra, Quintana, para mim, aquela pessoa que sabe aquilo que está fazendo, a pessoa que tem o comando da gurizada. A gente sabe que você trabalhar com uma gurizada de 17, 18, 19 anos não é fácil, não é fácil. Ou seja, quem tem o grupo na mão. Apesar de todos os problemas que acontecem extra-campo, como ele comentava e colocava a situação, não é cachaça, não, pessoal, é água mesmo. Parece estar num boteco, né? Com o copo na mão e falando. Enfim, eu acho que mostra bem, olha, a seriedade, o trabalho que ele vem fazendo. E a gente fala isso não porque ele está aqui, né? A gente já comentava isso em outras oportunidades. Próximo programa a gente fala mal de ti, não te preocupa, aí tu não vai estar aqui. Mas para mim é isso. Olha, para mim Na verdade, são dois significados essas imagens aqui, Feliciano, que a gente queria... Dentro do que o professor Gilson Piber falou, aliás, a gente não está deixando o professor Gilson Piber falar hoje. Eu estou né? aprendendo aqui, tem 2 mestres aqui, um do handebol, um do futebol, né, vocês também, então olha, eu gosto de ouvir. Mas é aquilo que o senhor falou, no momento conturbado de pressão dos bastidores, tu conseguir manter esse grupo. Que seria muito fácil, a gente teve no rival uma situação onde o grupo não estava coeso no começo da competição, inclusive culminou na saída do Lucas Fossati. E a gente vê que a gurizada tá junto contigo, ou seja, se tu quisesse dizer, ó, eu não quero participar disso aqui, eu vou largar meu boné, a gurizada provavelmente ia baixar a guarda junto contigo. Tu conseguiu segurar essa pressão fora de campo, todo esse momento de efervescência dos bastidores do Rio Grandense, e o resultado está aí, a liderança na competição, essa sequência que é muito importante. O Feliciano tem a fala muito ponderada, muito calma, mas para quem acompanha ele na beira do gramado, sabe que isso é só fora do campo, né? Durante o jogo o Feliciano se transforma. Se transforma mesmo. E o professor Jorge Fernandes também, viu? Ele tá calmo aqui, ele tá dando risada aqui, mas a gente tem imagens para mostrar ele em ação, nós vamos mostrar ainda hoje no Central do Esporte. O professor está de parabéns, é um exemplo, é uma referência no handebol em todo o estado, a nível nacional também. Ele não sabe, mas eu sou um fã, admirador do trabalho dele. Eu gosto muito, talvez não do trabalho, mas do perfil dele como
como treinador, como técnico da beira do É um cara do que não campo, desiste, é né? que seja uma referência para mim, é uma referência, então Muito os obrigado. parabéns, professor, pelo trabalho. E para ti também. E o sucesso nunca é por acaso, somente com muita competência. Essa imagem me reporta duas coisas. A primeira que vocês não citaram, né, enfim, talvez eu esteja dando tiro no pé do professor aqui, mas a ação do jogador número 5, na questão da diminuição do espaço, na retomada da bola e da passada larga, que aquilo a gente tem saudade dos velhos tempos, naquela elegante passada larga, na condução da bola. Observem que ele é uma diminuição de espaço do outro, e ele vem, rouba a bola, em passadas largas, ele faz o corte no jogador para abrir o espaço, obrigar o espaço para ele fazer e mete. Parabéns para o jogador, um menino que qualidade no chute, olhou o goleiro, levantou a cabeça e só deu o tapa na bola. Qualidade, técnica, capacidade individual. Agora, o que o número 5 fez para mim ali, tem Foi mais... meio gol ali, professor? Eu acho que tem que mais de meio gol. Para mim, 70% do gol foi daquele menino que teve a leitura na diminuição do espaço, na antecipação, na tomada da bola, na condução da bola, no corte do jogador que veio e na pifada do jogador. Isso aí é trabalho. E a segunda observação que eu gostaria de fazer, que vocês também comentaram, na questão da entrada do campo, você percebe muito bem a questão da liderança e do comando. Sem isso, você não consegue montar grupo nenhum. Professor Gilson Piber. Não, e isso, né, professor Jorge, serve também, né, para mostrar a importância, né, do trabalho do técnico, né, como liderança, como aglutinador, como aquele sujeito que pode dar a bronca, né? Eu sempre brinco, a gente trabalha com os alunos, né? A mesma mão, né, que dá o tapinha, aquele que, vamos lá, meu amigo, vamos lá, é a mesma que afaga, né? Alguns entendem, outros demoram um pouquinho para entender. Sim, com certeza. A gurizada, eles sabem, eles às vezes, o Capi me xingou, e eu disse assim, eu entendo xingar de outra forma. Eu cobro porque vocês têm capacidade e qualidade para dar a resposta. E assim que vocês sabem muito bem que se terminar o jogo, independente do resultado, vocês vão ter meu abraço. Então, fica fácil de trabalhar com jovens, com adultos, enfim, se você os trata com respeito e os trata com carinho. Não sei, eu acho que eu construí isso ao longo do tempo, né? Já são alguns meses aí na estrada, e a gente observa alguns técnicos também, alguns perfis que a gente vê em outras modalidades, e da forma como eles tratam seus atletas. Então, fica muito claro quando existe liderança e quando existe capacidade. Tá certo. Alguns meses ele foi generoso com ele mesmo, Exatamente. né? Que a gente vai falar... O Rogério Quintana é o mais jovem da nossa equipe, né? Sim. Incrível, né? O tempo passa e os únicos que envelhecem aqui da nossa equipe é eu, o Rogério, né? O Márcio, o Jefferson. O Robson Quintana é o Brilhante mais lá em jovem. cima, né? É verdade. Mas eu é acabei de verdade. me entregar, há 20 anos eu fui aluno dele. Olha que eu acabei legal. de me entregar, né? Eternamente jovem. É uma né? história que a gente vai resgatar É o depois do nosso Mel intervalo. Gibson. Exatamente. Ah, eu sou um guri. Um minutinho, o Central do Esporte já está de volta para falar mais de dupla regional, claro, também, mas também do handebol. Olha, a gente vai tentar resgatar, vai tentar contar aí quantos títulos o professor Jorge Fernandes tem ao longo da carreira dele como professor de educação física e também como técnico de handebol. Um minutinho, a gente já está de volta. A minha matéria preferida é o português. Gosto de juntar palavras para representar sentimentos. Conjugo verbos em todos os tempos. É desse jeito que eu interpreto a vida. Para seguir minhas aspirações, eu quero ser professora. Quinta Mostra das Profissões do Centro Universitário Franciscano. Conheça os cursos da instituição, tire dúvidas e escolha a sua profissão. Dia 19 de setembro, das 9 às 17 horas, no Conjunto 3, em frente à Igreja do Rosário. Quinta Mostra das Profissões. As suas aspirações encontram-se aqui. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger.
pois um dia posso me extinguir, e sem mim, todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger, e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Estamos de volta com o Central do Esporte, agora para destacar o handebol, José Quintana Júnior, o professor Gilson Piber, que são os meus colegas aqui no comando do programa. A gente está recebendo hoje o Feliciano Corrêa, técnico da equipe Sub-19 do Rio Grandense, e para falar sobre handebol, para falar sobre a Copa Mercosul, o professor Jorge Fernandes. Multicampeão, dá para definir ele assim, será? Ou estou exagerando? Na verdade, eu sou suspeito para falar. No primeiro bloco que o professor estava falando, e só fazer um adendo, o professor Feliciano Corrêa, ele é técnico do Sub-19, mas também técnico do profissional, né? Ele está na equipe profissional do Rio Grandense e assumiu a equipe de base também. Porque a gente estava brincando que eu não dei certo no handebol, e realmente não dei certo no handebol. Mas assim, até hoje eu tenho um carinho muito grande pelo professor Jorge Fernandes, o Capi, que é aquela marca de pessoa que realmente fez alguma coisa por ti na tua formação. O que o professor Capi me ensinou serviu para o futebol, onde eu tentei carreira e tudo mais. Porque assim, a gente vive um momento muito complicado da questão política, a gente está acompanhando a questão do parcelamento dos salários. A gente brinca muito aqui, é um programa de esporte, mas agora um minutinho de coisa séria. O Jorge Fernandes, ele é professor da rede estadual. Até hoje ele é professor da Escola Margarida Lopes, né, professor? Que é a escola onde eu estudei boa parte da minha vida, lá no bairro Camobi. E o professor Jorge Fernandes, ele tem um trabalho no handebol que é um trabalho, a não ser que tenha mudado, que é um trabalho extra classe, fora a disciplina. Segue sendo assim? O handebol é extracurricular. Ele é um projeto, ele é um projeto de 22 anos na escola. Ou seja, tu não é obrigado a fazer handebol, não faz parte da educação física. Vai fazer handebol quem quer. Vai lá, se inscreve o professor, faz o treinamento, e o professor trabalha assim, sem discriminação. Tem jogadores que ele sabe que não vão ter futuro nenhum no handebol. E ele dá a mesma orientação como se aquela pessoa tivesse futuro, como se ela tivesse chance de algum dia chegar a uma equipe que representa Santa Maria, por exemplo, a SH hoje. E até porque alguns talentos demoram mais para desenvolver, né? Com certeza, todos têm seu tempo. Mas assim, o professor Jorge Fernandes, ele tem um diferencial que eu acho que vai muito mais além desses troféus aí. A minha admiração por ele vai na questão educacional. Por quê? Porque eu tive N professores de educação física que largavam uma bola e diziam, vamos jogar. Não tinha uma orientação de preparo físico, da questão de alimentação, da questão de disciplina. Às vezes dava briga na educação física. Dava briga por causa de um lance, uma dividida, ou já tinha alguma coisa fora do campo ali que se resolvia ali dentro. E o professor lá fumando cigarrinho ou nem estava assistindo à educação física. O professor Jorge Fernandes, ele acompanha todos os treinamentos, ele que é treinamento de repetição, é sequência, é disciplina. Se tu começa a faltar e dá migué, que é a linguagem do esporte, começa a dar desculpa para não ir nos treinamentos, ele cobra. Então, assim, ele é o profissional diferenciado num sistema de educação hoje que a gente vê assim, eu não estou culpando os professores, mas assim, a questão de educação ela também tem que ser vocacional. O sujeito ele tem que querer, ele tem que gostar daquilo que ele faz. O professor tinha se referido isso anteriormente. E o professor passa isso. Um dos motivos que eu larguei o handebol foi justamente por respeitar o professor. Quintana, deixa eu aproveitar, já que você está falando essa história do professor Jorge, será que ele, quando treinava você no handebol, ele agia exatamente nessas imagens que a gente vai mostrar agora? Dá só uma olhada, a dedicação, a energia com que ele tenta passar para os meninos. A gente está vendo aí um dos jogos da Copa Mercosul de handebol. Aí até tomando um gol, né? Exatamente. E olha só, depois no banco de reservas, como ele pega e conversa com os meninos. A gente tem uma imagem, olha ali, olha só. Esse é o professor Capi, assim, nesse momento, com certeza, ele está motivando e mostrando quais são os pontos que o time está falhando na questão do ataque e questão de marcação. Mas ele mantém a concentração do time. E é isso que eu falei, assim, o motivo de eu ter largado a handebol foi justamente assim, por respeito ao trabalho dele, porque eu saberia que não ia encarar com a mesma seriedade com que ele encara. Olha a concentração de cada um ouvindo, e ele tenta manter essa motivação da gurizada. Estilo lá Luiz Felipe Scolari. Ah, é? E, aliás, até fazer um elogio, que a fisionomia do professor de 20 anos atrás, eu envelheci bastante, né? Cresci, engordei, aquela coisa. Bom, o senhor está muito parecido com 20 anos atrás. Eu acho que é mais o estilo do Tite. Não. Eu acho que é mais o estilo do Tite. A beira do... Ele que vai responder, a beira da quadra, É. a questão tática pode ser, mas a beira da quadra o homem é um tigre.
Bom, é uma honra muito grande, professor Gil, ser comparado a esses dois grandes monstros aí do futebol, né, o Felipão e o Tite. Mas eu concordo com o senhor, eu acho que eu tenho um perfil muito do Tite, em função do que eu gosto de estudar, da questão tática, eu sou um apaixonado pela questão tática. E a minha forma de dirigir dentro lá da quadra, eu acho que reporta também, Quintana, os áureos tempos do Felipão, embora que ultimamente eu creio que ele já tenha cumprido as suas, a sua fase, enfim, porque ele tinha um perfil totalmente diferente ao beiro do gramado. Mas é essa forma, eu acho que você tem que cobrar no momento certo, que aí exige, e no momento que você também tem que dar informação. Ali o que mostra a imagem, né, é que daquela forma como eu coloquei eles no banco e tentei organizar alguma coisa ali no sentido de que contribuir com eles naqueles 50 segundos que a gente tem, para poder mexer na questão primeiro defensiva, que eu falo da questão defensiva, e depois eu faço a questão de ataque. Ali eu explico para ele a ação, o que ele tem que fazer. E na sequência da imagem, ele aplica a orientação de forma precisa, tanto é que ele rouba a bola e sai para fazer o contra-ataque. Então aí é que vem essa interferência. Esse momento é importante, tem que estar calmo, tem que estar tranquilo, tem que mostrar para eles que é fácil. Olha, observa, que olha, a roubada da bola justamente em função daquela montagem que a gente fez, na alteração ali da defesa, e o menino cumpriu. E aí vem o professor Márcio, né, que é o professor que trabalha com ele diretamente, que treina, né, porque eu, em função de ter a direção da escola hoje, eu não consigo trabalhar diretamente na quadra com eles. Mas como esse grupo eu formei em 2011, e ele já surgiu campeão, porque ele já foi campeão estadual Mirim em 2011, eu conheço eles desde a base da formação toda, né? Então, na hora de dirigir, fica fácil, porque ele está bem treinado, ele está bem trabalhado. Você vê que muda a defesa já nessa ação aqui, já a defesa já estava diferente. Ali foi uma ação defensiva para um momento específico, né? Aí já houve um erro na defesa. Então, você entra com a contribuição, tenta ajudar eles nos momentos certos. Legal. Professor, deixa eu aproveitar, esse jogo era uma semifinal da Copa Mercosul, é isso? Não, esse era dentro da chave. Dentro da chave ainda? Dentro da chave, isso. E a semifinal foi contra o Recreio da Juventude. De Caxias do Sul. De Caxias do Sul. Esse, na verdade... Santa Rosa, a gente estava jogando com a equipe de Santa Rosa. Perfeito. Esse jogo que a gente acabou de ver também é da categoria em que o professor foi campeão na mesma Copa Mercosul. Sim, nós fomos campeões no cadete masculino nessa masculino. Copa. Deixa eu aproveitar, Robson. O Robson Brilhante tá comandando lá pra gente, né? Vamos dar uma olhadinha quem são os campeões da temporada, né? Na categoria Mirim feminino a gente teve a Sociedade Ginástica Novo Hamburgo, lá de Novo Hamburgo. Também na categoria infantil feminino acabou levando o título. A gente tem aí, aliás, olha aí, ó, na categoria cadete no feminino deu Novo Hamburgo também, a Sociedade Ginástica, a Associação Santa Maria de Handebol venceu no masculino, né? E com a Escola Margarida Lopes junto. A gente tem na sequência, no adulto, Laia, é isso? Laiva, do Uruguai no feminino, e a Associação Santa Maria de Handebol no masculino, ou seja, Sociedade Ginástica Novo Hamburgo e as equipes que o professor comanda são os que mais conquistaram títulos ali, né? Só a Sociedade Ginástica Novo Hamburgo que conseguiu mais títulos que o professor Jorge Fernandes nessa edição da Copa Mercosul de handebol. E eu quero aproveitar, professor, já também, dá certo essa psicologia de muitas vezes gritar com a gurizada ali, falar e mostrar com os dedos a jogada, a gente viu o gol ali, né? Mas por que dá certo? Porque eles prestam atenção? Como é que faz com que o atleta na hora ali, o grito do ginásio, a torcida, várias variantes e tudo mais, que eles prestem de fato atenção nisso que o senhor está mostrando aí e consigam concluir a jogada? O que é a energia que o técnico passa, a experiência, o respeito que eles têm pelo treinador? É um conjunto de fatores aproveito aqui e levo o que o Feliciano tinha comentado ali com os moleques dele também, ó, é a qualidade da informação. Porque se você ficar ali atrás e observa as orientações que são dadas, você percebe qual é o técnico que dá a informação com qualidade e pertinência e aquele técnico que não dá a informação com qualidade e tão pouca relevância e impertinência. Então, isso é importante. E a partir disso, ó, uma indicação, só simplesmente tu viu que eu saí ali, apontei o dedo e o menino deu a resposta lá. Então, isso faz com que eles criem uma empatia contigo que facilita o trabalho. Às vezes, tu não precisa nem dizer. Tu olha e aponta, ele já sabe o que tem que ser feito. Mas isso demanda tempo, isso demanda conjunto. É o foco com a orientação. E no né? futebol não tem o tempo, né? Tem o intervalo, exemplo de outras modalidades coletivas, né? E no futebol, tu chama o capitão, chama o jogador que está mais próximo? Não, a gente já trabalha, já tem, que nem o professor falou ali, eles conseguem ouvir perfeitamente o encaixe da marcação, a cobertura, o posicionamento. Às vezes quando a gente faz o gol, a gente já muda a postura um pouquinho
da equipe para esfriar aqueles 5 minutos, né, professor? A postura de contra-ataque já encaixa, eu faço sempre 4-2-4 no momento que a gente faça o gol, para esfriar aqueles 5 minutinhos ali, para retomar já o trabalho em velocidade e as transições para a gente conseguir encaixar rapidamente de novo. Isso é questão tática, né? Ela tem que ser trabalhada e desenvolvida e aplicada nos momentos táticos. Isso. Então, bonita, isso que o professor falou ali, é um estudo bonito, né? Não adianta tu chegar na beira do campo e gritar, tem que orientar, porque isso aí é um trabalho feito anteriormente para ter o resultado naquela hora ali. O atleta estava com foco, o professor passou a orientação certa, o jogador assimilou e executou. E não é à toa que os técnicos, entre aspas, os gritões, né, vão perdendo espaço, porque não avançam também no estudo, né? Não sei e se, acho que professor Gilson, acho que o senhor deve recordar daquele técnico russo que dirigia a seleção feminina da Rússia. Sim, lembra-se? sim. E eu tive uma curiosidade, a gente ficava muito espantado da forma como ele se dirigia para as meninas. No vôlei? No vôlei feminino. Ele gostava de gritar com a Gamova, né? E o senhor sabe que teve uma época que teve aqui o russo Yuri Kalinini, que trabalhou aqui na Federal, e ele chamava, né, porque ele não diferenciava os artigos, então ele disse que não existia artigo, não existe artigo na língua russa. Ele disse, Georgia, entenda uma coisa, ele dá mais informações daquela forma do que muitos que falam macio, embora seja vista por vocês aquilo como uma forma antipática de se dirigir a um sujeito, concordo, ele disse, eu concordo, diz ele, mas ele dá mais informações irrelevantes do que sujeitos de fala mansa que muitas vezes só cobram ou que não falam praticamente nada na cultura. Óbvio que o grito, muitas vezes, você tem que saber com quem você vai cobrar com contundência, porque tem alguns atletas que você cobra muito firme e eles acabam, né, aquilo ficando introspectiva e aí começa a se retrair e começa a ter falha. Mas, de uma forma geral, você aprende a lidar com o atleta, você tem que conhecer o atleta e, a partir disso, você intervém nos momentos, você tem que ser firme muitas vezes, tem que ser contundente, sim, mas tem um momento e na sequência você já dá o afago, porque aí ele se sente valorizado. E a confiança, os meus atletas adultos, os da base mesmo já falam que é diferente quando a gente está presente no banco, quando a gente não está. Porque os próprios adversários também sentem isso, né? Que quando tu estás presente é outra coisa, porque às vezes tu não precisas nem falar nada, mas a segurança que tu passas a eles, tu estás ali, tu está presente e que no momento que eles precisarem da tua ajuda, eles sabem que vão ter, é o suficiente para ter um rendimento satisfatório. Esse técnico russo no vôlei era um espetáculo à parte, né? É um grisalho, né? Cabelo grisalho e fazia um griteiro. Professor, o senhor trouxe aqui 3 troféus. Um deles é dos Jogos Escolares do Rio Grande do Sul, os outros 2 é agora da Copa Mercosul, né? Da mais recente Copa Mercosul. O senhor já perdeu as contas de quantos torneios de Copa Mercosul, enfim, quantos torneios venceu no handebol, mas eu sei que no Jergs já são 7 conquistas com a equipe juvenil, é isso? Isso, perfeito. No Jergs nós somos heptacampeões, né? Nesses 22 anos de Margarida Lopes aí, com a contribuição do Quintana lá em 95, né? Olha aí, ó. E porque ele reporta, né, que todos têm uma parcela lá, independente do pressuposto filosófico do professor, todo aluno, todo atleta tem a sua parcela de contribuição. Nós, no adulto masculino, teve muitos atletas que não foram nem fardaram, mas eles sabem que eles são importantíssimos no processo de treinamento e que eles contribuíram, e que uma parte desse caneco aqui é deles também. Eles sabem disso, tanto é que nós chamamos para a foto final, eles estão presentes conosco, estavam lá torcendo na arquibancada. O Jergs, a gente tem algumas outras conquistas também no cadete, no infantil e também no mirim, mas isso representa assim, nós estamos indo agora pela 7ª vez tentar representar o Rio Grande do Sul, porque agora a gente cruza com o vencedor do séries das escolas particulares para ver quem representa o Rio Grande do Sul nas Olimpíadas Estudantis. Se nós vencermos esse cruzamento, se eu não me falha a memória, é a 7ª vez que o Margarida Lopes vai representar o Rio Grande do Sul numa competição em nível nacional escolar. Em 2013 a gente teve o top, né, porque no infantil era só o Sergues que apurava o campeão, a gente ganhou o infantil, ganhou o juvenil de Sergues e representou o Rio Grande do Sul. O infantil foi uma semana em Natal, jamais eles vão esquecer na vida deles, e depois nós ganhamos o Jergues no infantil, ganhamos o Jergues no juvenil também. Então, a gente tem, em nível escolar, com as categorias de base, tem uma ótima representatividade aqui do nosso município de Santa Maria. Perfeito. Escola pública, diga-se de passagem. Muito bem lembrado. Escola pública é um trabalho que o senhor faz que é excepcional, motiva. Não é à toa esses resultados. Tem um tempinho aí? Vamos lá, professor.
Professor Jorge Fernandes, Jordi Ribeira ou Morten Solbach? Um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada um. Um pouquinho de cada um. O handebol do Brasil está Aí, está porque está pela colaboração desses sujeitos. Eu acho que o Jordi, ele tem uma questão assim, ó, é a questão da fundamento da base, do como ele trabalha a base. Ele trabalha com os acampamentos, né, professor Gilson? E isso vem possibilitando que o Brasil venha cada vez mais ter atletas de ponta na seleção adulta. O feminino já tem um trabalho que antecede ao masculino e que levou atletas para fora e que manteve lá, se eu não me falha a memória, 10 na mesma equipe lá na Europa e acabou culminando com um campeonato mundial. Eu creio que o masculino está no mesmo passo, e até porque agora os atletas do masculino também estão começando a sair em maior número para a Europa. E não adianta, se nós quisermos chegar com eles, nós temos que trazê-los aqui, ver como eles trabalham, para que nós possamos também evoluir e um dia poder competir. E o Brasil já está competindo, já passou aquela época que o masculino tomava 15, 20 bolas. Não, hoje a gente joga já de igual para igual com as grandes seleções e ainda perdemos na questão da experiência, da cultura do esporte, que lá não dá para comparar, e na questão da velocidade do jogo. Eu acho que a gente está conseguindo equilibrar essa situação. E a participação deles aqui nessa formação é fundamental. E nós temos uma coisa importante, a Federação Internacional, ela aponta o Brasil como o país onde o handebol se desenvolve mais no mundo todo. E no handbeat, né, nós já somos referência também a nível internacional. E a gente espera que o masculino também chegue lá. Talvez nessa próxima Olimpíada nós podemos beliscar alguma coisa. E o feminino já está, é uma afirmação já. Tá certo. A gente faz um minutinho de intervalo e o Central do Esporte volta para o terceiro e último bloco para falar mais de futebol, de handebol. Tem também futsal, você não pode perder. Já voltamos. Por meio da educação, milhares de jovens colaboradores e pesquisadores compartilham suas experiências em um ambiente vivo, amparado na liberdade de pensar e criar. A comunidade universitária é um lugar em que o estudante pode desenvolver seu perfil próprio, enriquecendo assim o bem comum. Polo Nacional de Inovação por meio da Nanociência é referência em qualidade de ensino no Rio Grande do Sul. Centro Universitário Franciscano, uma universidade para suas aspirações. Meus cadernos são cheios de desenhos. Adoro rabiscar ideias, criar novas soluções para problemas do cotidiano. Não sou acomodado, sou um entusiasta da vida. A minha maior aspiração é ser designer. Quinta Mostra das Profissões do Centro Universitário Franciscano. Conheça os cursos da instituição, tire dúvidas e escolha a sua profissão. Dia 19 de setembro, das 9 às 17 horas, no Conjunto 3, em frente à Igreja do Rosário. Quinta Mostra das Profissões. As suas aspirações encontram-se aqui. Estamos de volta com o Central do Esporte aqui pela TV Unifra, pelo canal 15 da NET, agora para destacar o futsal, mas lembrando que hoje a gente tem, além do José Quintana Júnior e do professor Gilson Piber, o Feliciano Corrêa, técnico da equipe Sub-19 do Rio Grandense, e também o professor Jorge Fernandes, professor de Educação Física, técnico de handebol, nada mais nada menos do que 7 vezes campeão dos Jogos Escolares, do Rio Grande do Sul. Vamos dar uma olhadinha no futsal. O União Independente empatou fora de casa, aleluia, conseguiu mais um pontinho fora de casa. 6 segundos, hein? Exato, mas fim do jogo. E nada mais ou menos do que 6-6, professor Gilson e Quintana, lá com o Cerro Branco. Olha só que pedreira. Não famosa. Né? Olha a pedreira que eles têm no próximo sábado, dia 12, 8 da noite, nada mais nada menos do que o líder, a Associação Fortaleza dos Valos, no Centro Desportivo Municipal. Bom, aí tudo pode acontecer, por quê, professor Gilson Piber? Olha, o ideal seria a União ganhar, né, da Fortaleza dos Valos e torcer pelo Figueira diante de Salto do Jacuí. Agora, eu acho que o importante é não perder para seguir vivo, né, e disputar a vaga, né, contra
o Figueira no último jogo lá em Tupã. Legal, vamos dar uma olhadinha na classificação. O professor Gilson Piber, inclusive, traz a classificação pra gente, professor, aí na sequência. Olha lá. A liderança de Fortaleza dos Valos, 39 pontos, uma super campanha. A SASI desceu o baque, 33. Jactaquivá com 26, o Figueira tem 23, Augusto Pestana 22, Cerro Branco 20, União 19 e o Horizontina 18. O time de Salto do Jacuí vem a seguir com 16 pontos, né, e é o inimigo direto aí, né, pela última vaga. Né, o União tem possibilidades ainda, né, mas vai precisar somar pontos aí nas últimas rodadas e quem sabe superar o líder Fortaleza dos Valos aqui em Santa Maria no próximo sábado. É a saída para não depender na última rodada, e até para quem não acompanha a Série Bronze. Na última rodada a gente vai ter o União jogando fora de casa contra o Figueira, Quintana. E há também o jogo da Associação Desportiva e Cultural Hip Hop lá de Salto do Jacuí, na cidade do Pão com Eggs, que vai enfrentar o Palmeiras Futsal. O Palmeiras Futsal está eliminado. Né? Ou seja, então, provavelmente os 3 pontos garantidos. Exatamente, para ver a pedreira. O próximo jogo é fundamental, né? É secar a Associação Hip Hop contra o Figueira. Exatamente. Porque se somar pontos complica a situação do União. A gente segue na quadra agora para falar de basquete. No basquete, a gente tem o Corinthians Atlético Clube retornando, professor Gilson, após 15 anos ao estadual adulto masculino. É verdade, né? Nós já tivemos aqui a participação do técnico Catila, ele nos contava essa informação, né, aqui no Central do Esporte, e agora, no final de semana, o Corinthians esteve atuando em Livramento contra o Guanabara, essa equipe adulta, aí venceu os 2 jogos, né, em preparativos aí para o campeonato estadual, que pode começar ainda em setembro, essa competição, né, nós não temos informações mais precisas, né, vamos buscá-las, mas o certo é que o Corinthians, né, está de volta aí com uma equipe principal no basquete masculino adulto do estado. Opa, legal, bacana. Livramento que é a cidade do Catila, né? Exatamente, a cidade natal do professor Ricardo Leal, o Catila. Reta final do Central do Esporte, eu já aproveito para agradecer ao professor Jorge, também ao Feliciano Corrêa. Professor Jorge, próximos desafios do handebol santamariense agora no caminho aí, tem a gurizada do juvenil, é isso? Cadete masculino. Cadete, perdão. Isso, cadete masculino, a gente está viajando agora na quinta-feira para Itajaí, Santa Catarina, onde nós disputamos lá de 10 a 12, 10, 11 e 12, o zonal brasileiro da categoria. Se a gente conseguir obter sucesso lá, a gente vai para o brasileiro de 2 a 7 de dezembro em Fortaleza. Etapas a serem cumpridas. Essa primeira, a gente, graças a Deus, está aí encaminhada. A gente conseguiu um apoio para o transporte. A gurizada vai ter só a despesa da alimentação. Alguns provavelmente não tem, a gente vai ter que ajudar, enfim, para poder garantir o grupo lá. E depois, caso o grupo passe lá, eu, em princípio, não estava muito confiante, mas eu acho que eu vou... A gurizada mostrou que tem condições de brigar lá e, com certeza, independente do que possa acontecer durante o sazonal, eles vão brigar e vão pelear. E aí a gente depois passa para outro desafio, que é garantir aí a participação lá, e vai ser a questão de transporte, enfim, mas são um passo de cada vez. O adulto joga agora a Regional do Girgues no dia 12 em Santa Cruz, e a semana que vem a gente joga a segunda fase do Gaúcho também, 19 e 20, lá em Campo Bom, né? A nossa chave joga lá. E aí ficamos aguardando aí, né, o Girgues que vai ter pela frente, caso a gente consiga aí classificar na regional aqui, que tem o Girgues pela frente ainda para a gente disputar com a equipe adulta, e o quadrangular final do adulto também ainda, que está lá previsto para o mês de novembro. Tá certo. E ainda temos pela frente, né, a segunda fase do Gaúcho aí no cadete e no juvenil, e mais os quadrangulares, enfim... Jogo não vai faltar, não vai faltar professor. Competição nem jogo. Desafio, nem jogo, nada. Feliciano, dá para prometer o primeiro lugar do Grupo C para a torcida do Rio Grandense ou não? Olha, eu costumo não prometer nada, né? A gente pretende seguir nessa evolução e fazer um grande jogo frente ao São Luís aí e tentar conseguir o primeiro lugar aí e aliviar um pouco o quadrangular aí para nós dar sequência na competição e chegar à fase final. E venha quem vier depois na segunda fase. Aí a gente vai fazer um estudo, vamos ver quanto mais bem classificado a gente for, vai pegar as equipes de menor índice técnico. Parabenizar mais uma vez o professor aí por estar elevando o nome de Santa Maria aí, é uma referência em todas as faculdades aqui de Santa Maria. A FAMES tem uma admiração muito grande onde eu me formei, é uma referência, então é importantíssimo estar ao lado de uma pessoa tão importante no esporte de Santa Maria. Tá certo. Um minutinho final para o professor Gilson. Referências técnicas, né? Duas referências técnicas aí, né? E olhando agora para
professor Jorge, é o Jorge Sampaoli do handebol. Por que não dizer, né? Jorge Mas Sampaoli. uma referência. Já se buscávamos comparações, né? Duas coisinhas rapidinhas. Uma oferecendo cuidado, esse negócio de não prometer nada, tu não vai me parcelar o bicho dos jogadores lá. Parabenizar vocês dois. O professor Jorge Fernandes foi meu professor e dizer assim, ó, tu é referência não só na questão do esporte, a questão da paixão de dar aula. E que tu continue principalmente tendo essa missão de formar cidadãos, de formar atletas da vida, pessoas que sabem a importância dessa disciplina. Foi uma honra ter passado pela equipe do handebol. E ao Feliciano Corrêa, parabéns por conseguir manter o foco dessa gurizada. A gente sabe o quanto é difícil, o quanto falta estrutura. O Feliciano não se queixou em nenhum momento. E parabéns aos dois que não exigem da imprensa esse apoio. Eles sabem o quanto é difícil, o que eles precisam da questão do apoio para seguir adiante. A gente tem algumas figuras que lutam tanto, mas acabam às vezes colocando a culpa em nós, e a gente tenta fazer o que a gente pode. A gente tem só a parabenizar vocês, a gente deseja todo sucesso, tanto dentro do esporte quanto fora, para vocês. Valeu, Quintana. O Central do Esporte volta na próxima terça-feira. Grande abraço a todos. Tchau!